Um estudo divulgado esta semana confirmou uma situação que a gente tem mostrado frequentemente aqui no Jornal Liberal. A falta de saneamento é um dos principais problemas enfrentados pela população da região metropolitana de Belém. Entre as 100 cidades pesquisadas, Ananindeua aparece como a pior do país quando se fala de redes de esgoto e água tratada. Para onde se olha, o que deveria ser invisível escorre pelas sarjetas. Fica nessa expectativa, será que vão ajeitar? Será que vão? E aí, como é que a gente fica? Pouco antes de nós chegarmos aqui ao bairro mais populoso de Ananindeua, caiu uma chuva forte e rápida. Em poucos instantes, o esgoto a céu aberto se misturou à água da chuva e todas as ruas ficaram alagadas. A criança pode também pegar uma lectospirose, que anda rato aqui, muito rato aqui. Na casa da dona Sueli, a água usada para lavar louça, roupa e tomar banho vai parar no meio-fio. Aí isso aí vai tudo ficando junto aqui para fora. Aí isso vem nos prejudicar. Em Ananindeua vivem mais de 470 mil pessoas. A maioria das residências possui fossa séptica, mas quem não tem esse recurso descarta os dejetos diretamente nos valões. Outra consequência da falta de saneamento é a poluição do meio ambiente. O esgoto sem tratamento tem como destino certo vários canais como esse aqui que cortam a cidade e deveriam receber apenas água da chuva. Toda essa sujeira vai direto para os rios da região metropolitana de Belém. Dá para perceber que o esgotamento sanitário não foi priorizado ao longo do tempo. Não foi priorizado na parte de planejamento, na gestão e principalmente em investimento. A Prefeitura de Ananindeua alega que encontrou obras paradas da gestão anterior, mas garante que já retomou os serviços e vai investir 170 milhões de reais em projetos de saneamento. Segundo a pesquisa, os dados são referentes a 2011 e apontam Ananindeua com 0% de coleta de esgoto. Em nota, a Prefeitura informou que esse número seria de 4% de coleta de rede de esgoto. Em entrevista ao Jornal Nacional, o secretário de Saneamento, Osmar Nascimento, disse que a meta é aumentar a rede para 16% nos próximos 4 anos. E ele vai estar com a gente discutindo isso. O repórter Guilherme Mendes está em Ananindeua, num dos muitos bairros que sofrem com esse tipo de problema. Então vamos falar com ele. Guilherme, o que você encontrou desta vez por aí? Boa tarde. Olá, João, boa tarde a todos. Pois é, nós encontramos aqui claramente a falta de infraestrutura, principalmente em saneamento básico. Nós estamos ao vivo aqui no conjunto Tauari, no bairro do Icuí. E como dá para perceber que as casas todas, elas ficam assim, bem na frente de ruas, sem nenhuma condição de estrutura. Inclusive a gente observa que essas rachaduras que se formam na própria rua, na passagem dos carros, é para onde justamente a água ela passa com muita força todas as vezes que chove. Lá embaixo, se a gente observar, que é bem uma descida. Por isso, lá tudo fica alagado e essas ruas quase que se transformam em um rio. Reclamação dos moradores também com esses matos que ficam abandonados, ficam de certa forma abandonados e bastante alto. Inclusive aqui, olha, todo o esgoto ele escorre no meio da rua. Agora parece muito, mas ainda não é tudo, porque infelizmente, olha isso aqui, João, isso aqui é uma rua que ela simplesmente foi tomada pelo mato. Aqui, sem dúvida alguma, não tem condições de passar carros, motos, ônibus, caminhões, enfim. Nenhum veículo tem condição de transitar aqui. E ainda a pouca rede de tubulação que um dia, segundo os moradores, foi feita, ela agora fica aberta, completamente assoreada, entupida, sem condições de drenar a água da chuva quando passa. E são cerca de 7 mil pessoas que moram aqui nesse conjunto Tauari, vivendo nessas condições. Um problema que dá para perceber que é bastante grave. Inclusive os moradores dizem que muitas crianças, como a gente observa, que tem bastante criança por aqui, acabam ficando doentes, principalmente com diarreia, devido à água, João, que a água aqui não é encanada. Quem tem água em casa ou tem poço artesiano ou então consegue do vizinho que tem o poço artesiano, porque água aqui não tem encanamento nenhum trazendo água para essas pessoas aqui, viu, João?
Pois é, Guilherme, e aí a gente entende melhor por que há tantos problemas de saúde em municípios como Ananindeua ou até mesmo aqui na capital. Onde não há investimento em saneamento, dificilmente se tem saúde de qualidade, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Nós fizemos um mapa para você entender como está a situação do Pará em relação ao tratamento de água e esgoto. Entre as 5 piores cidades do país em saneamento, 3 estão aqui no Pará. Vamos dar uma olhada para você entender os percentuais de tratamento de esgoto oferecido à população. Aqui, olha só, a gente tem os 3 municípios que a gente vai explicar para você. Fonte Instituto Trata Brasil. Belém tem 8% de coleta, 1,6% de tratamento. Agora, os outros 2 municípios do Pará que aparecem na pesquisa, Santarém com 0% de coleta, portanto, 0% de tratamento. E logo depois aparece também o município de Ananindeua, 0% de coleta, 0% de tratamento. E olha só, Guilherme, nós entramos em contato com a Cozampa, a Companhia de Saneamento do Pará, e temos aqui a posição. Em nota, a Cozampa informou que há 5 anos está implantando um programa de obras de ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ainda segundo a Cozampa, o investimento nesse programa é superior a 690 milhões de reais só na primeira etapa. A segunda etapa tem recursos do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, no valor de 425 milhões de reais. Ainda segundo a companhia, a cobertura de água em Belém é de 79,92% e em Ananindeua é de 50,60%. E aí, Guilherme, a gente sabe que a situação está complicada mesmo e daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso. A pesquisa Trata Brasil indicou que o município de Ananindeua, onde você está e onde fica também esse conjunto que sofreu com o vendaval, é um dos piores, é o pior do Brasil, entre 100 cidades mais populosas pesquisadas. E eu queria saber, não é difícil identificar essa situação por aí, né? Sobre isso nós inclusive convidamos aqui o secretário de saneamento do município de Ananindeua, Osmar Nascimento. Obrigado pela presença. Secretário, por que Ananindeua atingiu o último lugar no ranking do Trata Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, João. Bom, quando falar em dados estatísticos, é preciso entender a retaguarda disso. Entender como foi feita essa pesquisa e quais são os dados que são tratados. Na verdade, o Trata Brasil, ele expõe dados que estão colocados no Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é do Ministério da Cidade. É preciso entender isso. O que na verdade aconteceu, se você buscar em 2000, você tem um censo do IBGE que diz que Ananindeua já é atendida com 7% de rede de esgoto nas casas de Ananindeua. 7% em 2000. Em 2002, nós tínhamos mais ou menos 9% da rede da cidade atendida. O que acontece é que após, nos próximos 8 anos depois de 2003, não teve um sequer investimento na área de saneamento, principalmente de rede de esgoto. Que saneamento é muito mais rápido, mais amplo que rede de esgoto. Não se teve investimento em Ananindeua. Ora, como não se teve investimento em Ananindeua, o que acontece? A população cresceu. Nós tínhamos naquela época 95 mil residências, hoje nós temos em torno de 140 mil. Ou seja, aumentou a população e a rede continuou a mesma. Com isso, nós baixamos a nossa realidade. Não é 0%, Guilherme e João. Nossa realidade é de 4%. Hoje, na verdade, Ananindeua, em rede de esgoto, a população 4% da população de Ananindeua é atendida. E por que você me perguntou por que Ananindeua é a última? Deixa eu dizer rapidinho. Porque em ano passado, 2012, a administração passada não prestou as informações para o Sistema Nacional de Informação de Saneamento e isso, obviamente, o Ministério considerou 0 e Ananindeua passou a ser útil, o que não é verdade. Secretário, tem um monte de comentário, né, João, aí no estúdio que os telespectadores estão fazendo para a gente. Vamos ouvir. Tem sim, Guilherme, olha só. O seu Isaltino Sena, lá da rua Joaquim Fonseca, diz que na BR-316, na altura do quilômetro 1, não tem saneamento, não tem esgoto, o esgoto é céu aberto, moradores não aguentam mais. A Ellen Castro diz que na rua Celestino Rocha, lá no quilômetro 5 da BR também, ninguém anda quando chove. E o Erivaldo Garcia diz que na rua Beija-Flor, lá no 40 horas, quando chove, alaga e tudo vai para o fundo. Ou seja, a população ressente desses investimentos de fato, né? É inegável. E a gente quer saber também o que vai ser feito para melhorar desses 4%, secretário. Pois é, Guilherme. O prefeito Pioneiro tem definido muito forte essa questão de enfrentar o saneamento básico. E saneamento básico é preciso se diga. É água, é esgoto, é drenagem, é pavimentação e limpeza pública. Com isso, nós vamos investir em torno de 170 milhões para mudar o quadro de Ananindeua e trazer esse quadro de esgoto, que é 4% para 20% nos próximos 4 anos. Tá certo, secretário. Obrigado pelas informações. E a gente pede, né, João, que os telespectadores continuem monitorando para ver o quanto antes esse problema seja resolvido, né, João? É isso, Guilherme, que a gente quer mais qualidade de vida para todo mundo.